Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Dada a importância do assunto que nós estamos abordando aí já há 3 podcasts, né? Nós chegamos num estágio e num momento, acho que até das nossas vidas, né? Em que nós compreendemos que as emoções têm um papel central e talvez até visceral, tanto para compreender o processo evolutivo do homem, como para se entender e compreender também os próprios processos internos, né, de reação. Foi por isso que nós abordamos nos primeiros 3 programas o mecanismo que promove emoções, tanto ações construtivas quanto ações destrutivas, né? É importante lembrar que essas ações elas são alavancadas por um estado emocional e que, por sua vez, tem início com um gatilho, né? Então, você passa determinada situação, essa situação acaba provocando um estado emocional que transforma as suas ações em positivas ou negativas. O objetivo nosso, a partir de hoje, isso vai ser um estudo provavelmente um pouco mais longo do que os 3 programas anteriores, é poder discutir de uma maneira, eu acredito que bastante objetiva, o que são essas ações destrutivas, o que são essas ações construtivas, que emoções e sentimentos são esses, né, até para a gente poder nominá-los e entender o quanto eles são prejudiciais para nós, né? E depois nós vamos, obviamente, fazer uma junção com outras estruturas do nosso corpo físico ou mesmo energético, né? Então, o que você citou é o processo que o Paul Ekman desenvolveu, né? Que a gente já falou bastante. E esse processo, ele nos leva a falar um pouco das emoções, que às vezes, se a gente pergunta assim, quantas emoções você consegue reconhecer no teu ser, né? A gente consegue numerar meia dúzia, não consegue mais, né? E realmente, porque a gente nunca estudou emoções, a gente nunca se dedicou a identificar, né, as emoções. Até porque, até pouco tempo atrás, as emoções eram algo ruim, algo pejorativo, né? Mas hoje em dia, desde 1990, mais ou menos, tem gente que está estudando profundamente essa questão, sim, como nós já citamos, e a importância das emoções, né? Porque, através dos nossos 5 sentidos, qualquer impressão que um desses sentidos identifica, gera uma emoção interna,
que pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser neutra, mas gera uma emoção. E emoção é vibração, né? Emoção é uma frequência. E aí que vem a importância. Porque se a gente começa a ordenar, como teve o Dr. Hawkins fez, né, ordenou as emoções em uma escala, né, que vai de 0 a 1000 pontos. Né, é uma escala logarítmica, inclusive. E ele fez estudos profundos, né, sobre o que essa emoção provoca no ser humano. E aí então, gostaríamos de começar a citar essa hierarquia, pelo menos as primeiras 50% dessas emoções, para a gente se aperceber o nefasto que são algumas delas e o positivo que são outras delas. E que a gente deveria se esforçar muito, né, para fugir das emoções densas, aquilo que nos faz vibrar em um estado baixo de frequência, né, de baixo de consciência, né, e aquelas que são boas, que nos elevam para um nível mais amplo de consciência, né, que a gente sabe que quanto mais retração energética, né, a gente obviamente atrai coisa ruim, somatiza doenças, enfim. Então, o Dr. Hawkins começa ordenando, e a emoção mais nefasta que ele identificou é a vergonha, né? Principalmente a vergonha de si mesmo, né? A vergonha está próxima do suicídio, né? É você se anular, é você se embutir, né? É você se voltar para dentro e fugir de tudo, e não se mostrar mais. Então a vergonha, e isso a gente tomando consciência que muitas vezes, por exemplo, a gente faz bullying, consciente ou inconsciente, né? E a gente está provocando vergonha no outro ser. Principalmente as crianças, né? Na escola, essa questão do bullying, né, acaba criando uma sensação de insegurança e de vergonha de si mesmo, né? Seja por um traço físico, por exemplo, orelha grande, pé grande, ou nariz grande, provoca no outro ser um estado tremendamente nefasto. Então, a vergonha é o mais baixo que foi identificado, né, como vibração, como frequência. Acima da vergonha, né, já um pouquinho melhor, mas ainda muito baixo, é a sensação de culpa, né, o sentimento de culpa, você se sentir culpado, né. Aprender a se perdoar é um estágio bastante avançado. A gente vai ver que isso está lá na frente, né. Já depois da sensação de culpa vem a apatia, né? É você simplesmente ser neutro para os fatos da vida, né? Não te tocam, não fazem você reagir. Teus 5 sentidos identificam o fato, mas você simplesmente não reage. É importante, eu acredito que a gente falar também que para quem nos ouve, principalmente, é claro que você não é gerar identificação com essas emoções, não é isso? Mas é perceber o quanto dessas emoções ainda habitam. E por que isso? Porque compreender essas emoções abre portas para qualquer desenvolvimento humano. É quando vou citar um exemplo, você acabou de falar da vergonha. A vergonha é interessante porque particularmente, ela acaba gerando, é o principal elemento que alimenta as nossas fantasias. Então você, por exemplo, citou o caso da pessoa, e nem que seja, muitas vezes ela acredita que tem uma orelha grande, né, orelha de abano, ou tem uma orelha grande. Então, aquilo faz mal a ela, porque ela tem vergonha daquilo. Então ela fantasia uma situação
em que ela vá resolver isso ou com uma cirurgia, perfeito. ou um pó de pirlim-pim-pim qualquer que vai aniquilar ou vai simplesmente resolver essa condição para ela. Então, percebe que é importante, porque se nós não conseguimos entender as emoções básicas, essas emoções básicas acabam desencadeando, inclusive, comportamentos, e esses comportamentos são a forma que nós vamos nos relacionar com o mundo à nossa volta. Perfeito. Isso é importante, porque uma pessoa que ela tenha vergonha de si, ela simplesmente vai agir dessa forma com as pessoas que estão ao lado dela. Ela vai ser sempre acanhada, ou vai se esconder, ou com roupas, ou com... não importa. Então, essas emoções, quando não entendidas, elas transformam a forma com que nós nos relacionamos com o mundo. Sem dúvida, porque inconscientemente um estado de vergonha que você citou faz com que minha frequência vibracional seja muito baixa. Então, obviamente, eu, na verdade, chego num ambiente e estou à mercê do ambiente, porque minha frequência não consegue se relacionar com aquilo, né? Fora as questões das somatizações de doença, etc. Né? Então, estávamos falando vergonha, culpa, no sentido ascendente, né? Sim. Vergonha, culpa, apatia, pesar, medo. Olha só, medo é inerente, é genético, né? Sim. O medo vem por exemplo, o medo da escuridão, que nós já falamos sobre isso. Está gravado geneticamente nas nossas memórias ancestrais, né? A criança, por exemplo, quantas crianças, até adultos, dormem com a luz acesa. Sim. Né? Então, medo é outra frequência extremamente baixa, né? Depois do medo vem desejo, né? Raiva, orgulho, coragem. Eu vou parar aqui. Então, assim, de baixo para cima: vergonha, culpa, apatia, pesar, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem. Né? Veja o quanto a gente vibra no dia a dia neste pequeno rol de emoções. Né? Se a gente fizer uma estatística desse conjunto de emoções, quantas vezes no dia você passou por elas? E você tenta imaginar, puxa vida, qual foi a minha frequência média que eu vivi esse dia? Você vai perceber de que a gente se posicionou na vida numa frequência muito baixa. E esta é a chamada da atenção de que nós somos muito maiores do que isso. Mas a gente não merece, né, se tratar desta forma. E daí que vem a necessidade de você despertar e criar um projeto de vida diferente, porque você quer ser diferente disso, né? Um projeto de vida onde você diga assim: eu quero vibrar em uma outra frequência, né? E quero me relacionar com os seres vivos, né? Em um outro patamar. Então, o que eu devo sentir? Quais são os sentimentos, né? As emoções positivas, né? E aí começamos então a falar de coragem, ser neutro, ter disposição para a vida, né? Uhum. Aceitação. Aí chegamos à razão e, por último, o amor. Né? Veja, é uma escala com relativamente poucas identificações de sentimentos, né? Mas se a gente entra, e a gente vai entrar nas próximas gravações, naquilo que são
as emoções primárias e secundárias, né? E que ainda os estudiosos ainda não chegaram a um consenso, né, de quais são as emoções primárias e secundárias, ou seja, aquelas emoções que são aprendidas, né, que são as secundárias, e quais são as emoções natas do ser, né? Mas as emoções secundárias praticamente derivam, né, dessas primárias. E a gente vai se concentrar nessas primárias para a gente desenvolver, né, um estado de ser diferente. Porque a gente tem o direito de escolher de ser diferente, desde que você se centre em si mesmo e escolha, né, uma vida diferente. E não ser vítima, né, das memórias gravadas, né, ao longo da nossa vida. E no fundo, é como se a gente pegar o medo aí, por exemplo, não há nenhum problema em sentir medo. O problema é sentir muito medo o tempo inteiro, né? Ou raiva, não é um problema sentir raiva, o problema é sentir raiva o tempo inteiro de tudo, né? O desejo, você desejar algo não é ruim, mas você só desejar algo é muito ruim. E é interessante porque ao longo da vida, e com certeza quem nos ouve sabe disso, identifica algumas pessoas que nos cercam, e talvez até nós mesmos, né, como tendo sempre uma emoção predominante. Pode-se falar assim, ele é uma pessoa extremamente arrogante, mas ele tem um coração bom. Mas você perceba que a característica da arrogância, ela está acima das outras. Então é óbvio que todas essas emoções nós passamos por elas, todas elas. Você pode estar indo embora agora, escorregar indo para o metrô e sentir vergonha de ter caído no chão. Então não é um problema sentir vergonha. Agora, viver envergonhado é um problema, né? É não aceitar-se, né? Não entender isso, né? E uma coisa que nós falamos, que eu acho que a meu ver, é muito importante ser dita, é que não há como lutar contra isso. Você não luta contra o sentimento de culpa. Quanto mais você luta contra o sentimento de culpa, mais forte se torna a culpa. Você tem que plantar, ou esperar, ou virar os olhos para algo que seja bom. É só isso. Inclusive, esse é um dos passos do budismo, né? Você nunca lutar contra um problema. Você tem que cultivar uma situação favorável, dedicar-se a ela. Isso já é libertador por si só. Porque senão fica uma luta meio que titânica. Você vai alimentando cada vez mais um monstro que você tenta combater. Você acabou de descrever o processo do próprio ego, da formação do ego, sim, né? Que ao longo da nossa infância, crescimento, a gente vai armazenando memórias, né? Memórias que vão ficar para o resto da vida, né? E quanto mais você lembrar delas, mais intensas elas ficam, essas memórias, né? Então, se você fez um ato que depois você se arrependeu e gerou vergonha, e você fica lutando contra isso, você vai estar sempre alimentando essa memória, né? E ela vai estar sempre presente em você. E você vai vibrar nessa frequência, né? Aquela famosa pergunta que gerou ao mestre, né? Se você tem dois cachorros dentro de você, um bom e um mau, né? Qual vai vencer? É aquele que você alimentar. E é exatamente isso. Exatamente isso. Ou seja, se você fica remoendo, você vai vibrar nessa frequência. E obviamente você vai ficar preso nela. Ela vai se apoderar de você, né? E nossa essência natural não é essa. Nós precisamos entender que esses sentimentos, eles foram criados através de memórias no nosso ego. A nossa essência é amor puro. Nossa essência natural não são essas memórias. Nossa essência natural, né,
é a bondade, amor incondicional. E é esse centro que nós buscamos, né? Então, ficar preso das reações egóicas que provêm de memórias e de sentimentos armazenados, isso não é você. Eu sou mais do que isso, né? Eu sou uma essência divina, sou uma frequência divina. E é essa consciência que eu quero trazer para fora. Eu não quero colocar para fora o que está armazenado no meu ego. Então, meu projeto de vida qual é? Meu projeto de vida é tomar consciência que eu não sou esses sentimentos, que eu sou algo muito maior, e meu projeto de vida é trazer esse algo maior para fora. E na hora que eu coloco isto como projeto de vida e tomo essa decisão, automaticamente, diante dessas memórias, né, eu estou ativando uma outra memória positiva e alimentando essa outra memória positiva. E, obviamente, esses comportamentos destrutivos vão ficar de lado. E é importante analisar essas emoções, porque muitas vezes, como eu disse anteriormente, você fica ou acaba ficando preso a comportamentos, refém deles. Um exemplo, a ansiedade, né, que eu acho que é uma síndrome contemporânea. Eu sou ansioso, então o camarada toma ansiolítico, ele faz uso de uma série de medicamentos ou sofre quando não se medica porque ele é extremamente ansioso. E essa ansiedade muitas vezes ela pode estar sendo provocada por um sentimento, por exemplo, de desejo. Ou ele era criança, ele queria se alimentar e passava fome porque a mãe não podia dar alguma coisa para ele, registra aquele como uma ausência, e isso acaba desencadeando um processo de sempre ter que comer, porque senão ele vai morrer de fome daqui a 10 minutos. Acabou a comida aqui, eu preciso ter comida em casa. Então, compreender essas emoções é compreender a si mesmo, é um mergulho dentro de si. E quando eu moldo, e isso então, por que eu acho que é importante essa discussão? Imaginemos que nós somos seres, e somos, né, extremamente complexos, que orbitam enormes emoções o tempo inteiro passando pela gente. Mesmo esse controle emocional, ele não nos garante um quadro de evolução. Mesmo que ainda eu não sentisse vergonha, não sentisse culpa, não sentisse desejo, isso não me garante uma evolução. Claro que não, né? Existem outros atributos que depois é o que nós vamos entrar na sequência, nos próximos programas, em como é que nós conseguimos reverter essa curva. Só que não adianta a gente querer falar disso agora, ou tentar começar a entrar nesses aspectos mais sutis, se eu não conseguir perceber e admitir que eu sinto vergonha. Né? Eu acredito que o grande exercício para esse período aqui que a gente vai ficar sem falar, identificar a emoção que mais faz parte do seu cotidiano e aceitar essa emoção. Não é que, puxa, eu sou um cara irritado, quem sou? Não é se condenar, porque aí você gera uma outra emoção e um outro desequilíbrio. Exatamente. É apenas identificar, né? Identificar para tomar consciência de que ao longo do dia eu passei por aquilo, né? Então, vou repetir: vergonha, culpa, apatia, pesar, medo, desejos, né? Desejos injustificados, né? Raiva, orgulho, né? Durante o dia, tentar identificar essas emoções, eu acho que é um exercício bastante interessante. E a gente está, no fundo, entendendo e dando uma ferramenta que é poderosa. Primeiro que você escapa de um jargão. Um outro exemplo aqui: você pega doenças idiopáticas sem causa sabida, câncer. Então, existe um jargão que diz assim: o camarada tem câncer porque ele tem culpa. Eu queria primeiro entender quem é o gênio que chegou a essa conclusão, porque o cara tem que ser genial. Até porque o paciente, além de ter câncer, ele se sente culpado porque ele tem culpa. E ele não sabe que culpa é essa para libertar ele do câncer. E aí, como é que ele faz? Então, acho que falta maturidade para olhar para isso de uma forma mais correta, ou minimamente
empírica. Isso faz parte da nossa vida. Nós não podemos mais fechar os olhos para as nossas emoções. Não podemos. É claro que o desenvolvimento intelectual é importantíssimo, o desenvolvimento afetivo é importantíssimo, mas se eu não souber lidar com as minhas emoções, o cavalo vai ficar puxando o tempo inteiro. O tempo inteiro, sem dúvida. Sem dúvida. E a gente sabe de que no âmbito profissional, né, principalmente executivos, né, que a gente vê que eles acabam fracassando, não é por incompetência, né, é por comportamento errado. Oh, claro. Né? Ou seja, excesso de comportamentos destrutivos. Então, a importância da gente entender as emoções para depois mudar o foco, né? E passar a ter comportamentos construtivos para servir a vida, né? É muito importante. A gente sabe que qualquer comportamento destrutivo a gente identifica porque cria um clima. Não precisa ser um bofetão, né? Não. Um comportamento, um olhar de reprovação que criou já um desconforto, já é um comportamento destrutivo. Né? Então, a importância disso no nosso cotidiano é enorme. Para quê? Para ter uma vida agradável, né? E não viver em tensões, né? A tensão do conflito. Este é o grande ponto, né? A gente viver sobre o estresse, da reprovação, né? Da discussão, da não aceitação, e vai por aí afora. Então, de uma certa forma, então, o nosso foco ele vai ficar como lição de casa, né? Se é que eu posso chamar assim, que cada um tente perceber as emoções que mais fazem parte das suas vidas, né? Pelo menos nesse período de 15, 20 dias, ou desses 15 dias, para que a gente consiga evoluir, crescer e transformar isso, né? É um conhecimento que ele é teórico, mas, sobretudo, se não for praticado, perde o sentido. Exatamente. Porque falar sobre emoção e falar sobre tirar o alvo não faz muita diferença se eu não praticar. E já deixando o gancho para a próxima conversa, né? Essas emoções que nós citamos, e quem estuda um pouquinho da questão de chakras e corpos vitais, etc., né? Essas emoções estão primordialmente conectadas com os 3 primeiros chakras nossos. Ou seja, quando a gente vibra, né, nessas emoções, a gente está ativando esses chakras inferiores. E a gente acaba vivendo centrado na parte baixa do nosso corpo, né? na parte mais animal. Mais animal. Né? Mais primária. Exatamente. E aí que vem a questão. Nós somos muito mais do que isso. E nós precisamos sair dessa armadilha, né? Dessas emoções baixas, né? Nós precisamos evoluir, né? Caminhar no sentido mais